mais fácil. Quero chamar o meu amigo de infância, não é verdade? Saulo Mendes. Nós fomos da Assembleia de Deus de Campo Grande há muito tempo. E nós temos o privilégio de que a nossa juventude, nos tempos de hoje, foi a juventude que mais gerou muitos pastores mesmo. Nós éramos assim, uma juventude, uma época que tinha um rigor muito, era uma coisa muito severa, não tinha tanta brincadeira, nós éramos, né, massacrados, vamos dizer assim, no bom sentido. Mas isso surtiu efeito nas nossas vidas e hoje nós estamos aqui. Então o Saulo é um amigo desde garoto, né, adolescente, mocidade na igreja. E hoje a gente pode ver o fruto aqui e o fruto lá, daquilo que Deus tem implantado em nossos corações. E o nosso irmão da Igreja Evangélica Livre, né? Ali no Recreio dos Bandeirantes, eu convidei para que ele trouxesse hoje a palavra de Deus nessa noite para compartilhar conosco. Como eu falei para o irmão, o nosso pastor, nosso vídeo hoje foi para Nova Iguaçu, lá na igreja, deve ter o que, uns 2 meses, um mês, né? Ele foi conferenciar hoje lá. Se ele estivesse aqui, teríamos mais gente aqui. Mas é assim que acontece, né? Não é Martim da Vila não, mas a coisa é devagar. Aleluia! O importante é chegar lá. Que seja devagar, mas seja. E diz que quando Jesus foi na Via Crúcia, ele foi devagar, carregando a cruz, caindo, levantando, e aí pegaram o Sirineu, vem cá, ajuda ele a levar a cruz. O Sirineu entrou debaixo da cruz e ajudou, levando, e cai, levanta, e cai, levanta, e vai devagar, até chegar ao ponto dele dizer: está consumado, em tua mão eu entrego meu espírito. Aleluia! Vamos orar então. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos por esse culto tão abençoado. O teu Espírito que aqui tem falado conosco, por certo, há de continuar falando através do teu instrumento, teu filho, teu servo, pastor Saulo. Pai querido, abençoa nesta noite, ó Deus, nossos corações, para que possamos receber a tua palavra de bom grado, com boa recepção, e que ela possa germinar fruto para a glória do teu nome em nossas vidas. Usa o teu filho em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Saulo. A paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, meus irmãos. Amém. É uma satisfação, uma alegria, um gozo estar aqui juntamente com o pastor Prudêncio, esse amigo, né, de longas datas, e nós estamos transmitindo, né, uma parte desse culto para todo o Brasil. Então, os irmãos que nos acompanham aí ao redor do Brasil, que a paz de Cristo esteja convosco. Eu quero convidar vocês a abrirem o livro de Romanos, no capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Eu vou ler somente um versículo deste capítulo, que é o versículo de número 16, que diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego. Essa palavra, eu estava hoje de manhã na nossa igreja, nosso culto, ali no Recreio dos Bandeirantes, e o Senhor, Ele me deu essa palavra falando sobre o Evangelho de Cristo. Eu estava, essa semana passada, eu estava vindo na minha rua e eu vi uma mesa bem grande assim, eram umas 4 ou 5 mesas, uma colada na outra, e toda em volta, cheia de gente, né? E para minha surpresa, as pessoas que estavam sentadas naquela mesa, era mais ou menos umas 5:30 da tarde, já era a hora que eu estava saindo para pregar. Eu estive pregando na igreja do pastor João Batista, ali em Engenho Novo, domingo passado. Foi uma glória ali naquele lugar.
agradeço a Deus pela oportunidade, grande amizade com o servo do Senhor. Mas eu me deparei com aquela cena de ver aquele povo ali, e eles estavam ali no meio da rua com uma garrafa, com uma mangueira e com uma borbulha ali dentro, e eles estavam todos fumando ali em conjunto. É um fumo que tem aí árabe, eu não sei, uma coisa assim estrangeira, né? E eles estavam dando gargalhada e rindo, eles estavam muito alegres ali. E eu passei, e aquilo mexeu muito comigo, porque eu disse, é uma alegria passageira, é uma alegria que é momentânea, porque a alegria do mundo, ela é efêmera, ela é muito passageira. E uma coisa que me chama a atenção, pastor Prudêncio, é que o mundo, eu tenho vários amigos que eles dizem assim, vocês dão dízimo para o pastor, vocês dão oferta para o pastor, para a igreja, eles sempre falam assim, né? Aí, interessante, eles dizem que a gente dá dízimo e oferta, mas eles dizem que a gente dá 10%, né? Vocês dão 10% para o pastor, mas aí eles dão 40% para a cachaça, eles dão 50% para a prostituição, eles dão para o cigarro, para o fumo, para a maconha, eles dão para a prostituição, e quando vai ver, o salário deles, na maioria que recebe, não chega nem em casa. E aí deixa muitas vezes a esposa sofrendo, e a esposa chorando, e ainda chega agressivo dentro de casa, e espanca a esposa, e bate nos filhos, porque está alterado ou está alterada. E aquela cena me entristeceu muito, porque quase todos ali naquela mesa serviam a Deus e se desviaram. E eu fiquei pensando, por que está acontecendo isso hoje no meio do povo de Deus? Por que está acontecendo isso no mundo, meus irmãos queridos? Porque a Bíblia vai nos dizer que assim como foi nos dias de Noé, que comiam, bebiam e davam-se em casamento, assim também seria perto da vinda do Filho do Homem. E os sinais estão se cumprindo para quem quiser ver e quem quiser entender. Porque o mundo, a natureza, está proclamando a breve volta de Jesus. E infelizmente este evangelho barato, este evangelho paraguaio, que tem, se não falando do país paraguaio, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, e porque tem aqui no Brasil, né? Os irmãos paraguaios, por favor, que estão aí do outro lado nos assistindo, não leve a mal, mas antigamente os camelôs, eles compravam no Paraguai, e às vezes eram coisas ruins, coisas que quebravam com muita facilidade. Então ele dizia, isso aí é bijuteria do Paraguai, não serve para nada. E a gente vê que esse evangelho que está sendo pregado hoje no mundo, só se fala muito de riqueza, de prosperidade, só fala de conquista, só fala que você vai comprar o teu carro zero, o teu apartamento, a tua mansão, que você vai ter um bom emprego. Queridos, tudo isso você pode ter. Só tem um segredo para você conseguir isso. Mas a maioria das pessoas, a maioria dos crentes, eles digamos assim, eles pegam. Eu vou aproveitar esse pedestal aqui para não ficar mexendo com o microfone. Eu nem sabia que tinha, mas eu olhei ali, aí fica mais fácil. Vale um aleluia, irmãos? Amém? Glória a Deus. Assim melhorou. Então, eles dizem, eu não posso ser crente desse jeito. Eu digo, verdadeiramente, desse jeito vocês não podem ser crentes. Porque o Evangelho de Cristo, como nós lemos, ele é poder para libertar aqueles que estão presos nas garras de Satanás. Aquele que se prostituía quando ele vem para Cristo, ele não se prostitui mais.
Aquele que vivia uma vida dissoluta, uma vida na prostituição com várias mulheres, ele não vai viver mais. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo é poder para libertar o homem. Aleluia. Ele liberta o prostituto, ele liberta a prostituta, ele liberta o viciado, ele liberta os maconheiros, ele liberta os cracudos, ele liberta, eu não sei o que Jesus não liberta, porque quando o homem ele abre o seu coração verdadeiramente para Cristo, ele diz: vinde como estais, e imediatamente, quando o homem ou a mulher se rende para Cristo de todo o coração, o Espírito de Deus vem sobre ele e automaticamente a vida dele é transformada imediatamente. Aleluia! Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo, e verdadeiramente é para aqueles que vêm a Cristo. Aleluia. Cristo, Jesus, é o melhor amigo. Ele só. Aleluia. Não existe o melhor amigo, por mais que eu te ame, meu pastor querido, e você também, eu ame a sua família, por mais comunhão que nós tenhamos, o amor de Cristo, ele supera. Mas tem um segredo nisso aí. Jesus falou: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Aí o segredo está aí, no amor, na dedicação, na administração da palavra de Deus. Glória a Deus. Porque o Evangelho de Cristo não é este evangelho barato que tem sido pregado por aí. Eu louvo a Deus. Eu passei lá de novo agora no meu bairro e vi novamente aquela turma lá, com a mesa lotada, cheia de cerveja. Eu passei em vários bares e eu vi os bares lotados. Eu passei em várias ruas e vi várias ruas com seus equipamentos de som. As pessoas estão erradas de curtir a vida? De jeito nenhum. Se você for agora para o West Shopping, ou para o Parque Shopping, ou para qualquer shopping do Brasil, essa hora os shoppings estão lotados. Se você for nas praças de alimentação, esta hora as praças de alimentação estão lotadas. Porque aqueles que não conhecem a Cristo, eles têm que se apegar em alguma coisa. E isso é normal, porque nós somos seres humanos. E também não é proibido. Que é isso, pastor? Aí eu sou bitolado? Não é proibido você ir à praia, você ir para o shopping, curtir com a tua família. Não é proibido nada disso, mas nem tudo te convém. Porque o homem ele tem necessidade de Deus na vida dele. O homem tem necessidade de buscar a Deus, de venerar alguma coisa. E muitas vezes o homem vai buscar naquilo que vai preencher ele naquele momento, mas depois ele vai sentir um vazio. Mas uma coisa é muito interessante, é que quando nós temos Cristo, você pode chegar em qualquer lugar. As pessoas elas vão te olhar e elas vão dizer assim: esse camarada aí é diferente. Ele olha diferente. Ele fala diferente. Ele anda diferente. Ele se porta diferente. Sabe por que isso? Porque nós somos cidadãos dos céus. Aleluia. No meio desta terra, Deus eterno. o que Jesus veio fazer nesta terra? Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Jesus, ele veio trazer a paz, mas os homens não quiseram a paz. Tem uma frase em latim, quando eu estava fazendo teologia, meu professor de hebraico, ele em latim, né? Ele disse: grava essa mensagem aí. Aí eu estudando, né? Anotando, e ele disse: civis passem para bello. E eu fiquei, ele disse: eu não vou dar o significado não, vocês vão ter que estudar isso aí. E eu
Fui ali, comecei a pesquisar em latim, aí descobri que civis passa em parabelo se queres paz, prepare-se para a guerra. E você já prestou atenção que todas as vezes que Jesus ou que alguém pregou nesta terra, ao longo dos anos da história da igreja, o qual a igreja de Cristo, ela é viva, poderosa e viverá eternamente, porque nós iremos morar na terra dos viventes. Aleluia! Nós estamos na terra dos mortais, porque aqui tudo passa. Eu estou aqui hoje ministrando essa palavra, eu não sei se daqui 1 hora, daqui 2, se amanhã eu estarei vivo. Eu não sou dono da minha vida. As pessoas fazem projetos para as suas vidas, é muito bom, eu tenho inúmeros projetos, mas os meus projetos, eles só irão acontecer se Deus quiser que aconteça. Mas aí, pastor Prudêncio, tem muita gente que também é engraçado. Tem muita gente que diz assim: o Senhor, ele usa o senhor que está aqui, a sua esposa, que é a pastora da igreja, pregando, e diz assim: olha, Deus vai te dar vitória na tua vida financeira. E aí o camarada, ele senta na cadeira, ou senta no sofá, ou fica deitado na cama, e ele fica de braço cruzado, ou fica com a boca aberta: manda Jesus! Manda Jesus! E ele não sai para trabalhar, fica esperando cair do céu. Sabe o que vai cair do céu? Só meteoro, avião, granizo e chuva, mais nada. E a bênção de Deus, não é lógico? Mas você vai ter que fazer a tua parte. Se você quer ser um militar, você tem que se preparar para o concurso. Você tem que se preparar, estudar para ser um militar. Se você quer ser um engenheiro, você tem que estudar engenharia. Se você quer ser um advogado, você tem que estudar direito. Se você quer ser um delegado, você tem que se preparar. Você tem que fazer a tua parte. E não só materialmente, espiritualmente, a mesma coisa. O apóstolo Paulo, ele falou a Timóteo que excelente coisa almeja aquele que tem desejo pelo pastorado, pelo episcopado. Excelente coisa almeja aquele que tem vontade de ser pastor de uma igreja. Isso aí é uma vocação de Deus, é Deus quem chama. E eu aprendi com um pastor, que foi por um tempo meu pastor, que ele dizia que não é o título que faz o obreiro. Não é o título. Eu conheço aí vários pastores, mas que são pastores só de carteirinha. Mas existem outros que não têm nem o título de pastor. E aonde ele chega: a paz do Senhor, pastor. Pastor, você pode orar por mim? Pastor, você pode me dar uma palavra de vitória? Pastor, e o pastor está ali cuidando das ovelhas de Cristo, está orientando, está buscando, está fazendo a obra de Deus. Glória a Deus. Mas primeiro, antes de você cuidar do rebanho de Deus, Deus tem me ensinado, nós precisamos cuidar da nossa vinha. Nós temos um exemplo clássico na Bíblia Sagrada de um homem que ele defendeu a sua vinha, Nabote. O rei Acabe que ficou de olho na vinha de Nabote, porque Nabote recebeu a herança do seu pai, que seu pai tinha recebido do seu avô, e passou de pai para filho, e assim era, porque aquilo era tipo uma aposentadoria, era da onde ele iria cultivar e colher e vender para o seu sustento. E ali as uvas da plantação de Nabote era maravilhosa, era muito doce, eram uvas tremendas. E o que aconteceu? O rei ficou de olho na vinha de Nabote. E aí Nabote, ele ofereceu, queria comprar a vinha de Nabote, mas Nabote disse: eu não vou vender a minha herança, eu não posso vender. E ali, se você quiser estudar, estuda a palavra, que você vai ver que acabou Nabote perdendo a sua vinha, porque aquele maldito rei tomou a sua mulher, tomou a vinha de Nabote. Muito obrigado, pastor. Então, nós precisamos defender a nossa vinha. Nós precisamos cuidar da nossa vinha. E o que hoje significa cuidar da nossa vinha?
cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. A gente cuida da nossa família. Eu aprendi, Deus, Ele fala muito comigo através de filmes. Eu assistindo filmes históricos. Eu gosto muito de história. E além de gostar de história, eu também gosto muito de filme de guerra. Porque eu entro dentro daquela história. O Senhor, Ele me mostra coisas ali naquela história. E a maioria dos filmes de guerra que eu assisto são baseados em fatos reais. E assistindo um filme, eu vi um diálogo de um chefe de uma tribo com um jovem que estava iniciando a sua carreira, que foi deixado órfão. E ele, sentado numa pedra, e ele pegou um galho e tipo uma vara, e ele desenhou 3 círculos no chão. E ele disse para aquele jovem: existe 3 propósitos na vida de um líder. Existe aquele líder que ele foi chamado para cuidar da família. É um líder, foi chamado para cuidar da sua família. Existe outro tipo de líder, que é aquele que, além de cuidar da sua família, vai cuidar de algumas pessoas ao seu redor. E existe o terceiro, não desmerecendo o primeiro e o segundo. Existe aquele que o Eterno chama, que ele vai sair do meio da sua família, do meio dos seus amigos, e vai para outro lugar distante, e ali ele vai ganhar o mundo para Cristo. Aleluia. E eu fiquei impressionado com aquele diálogo, e eu falei: meu Deus, como que o Senhor falou comigo? Então, existe uma música que o 4x1 cantava, até que o Marcos Salles canta, o pastor Marcos Salles: eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Mas essa música, ela fala individualmente, mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não acreditar, quem não crer, será condenado. Mas eu costumo dizer que até o último minuto de vida do ser humano, ele pode ser salvo, porque o Senhor, Ele é o Deus de misericórdia, Ele é o Deus da graça, e a graça do Senhor, ela não vem, a salvação, ela não vem por homem algum. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: a salvação não vem de vós, é dom de Deus. Se é dom de Deus, é graça, é o favor imerecido de Deus para o homem. Até no último momento de vida do homem, Deus pode proclamar salvação para ele. Aleluia. Deus amado. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso. E a palavra que Ele me trouxe a dizer para a igreja nessa noite é uma palavra de despertamento, de salvação. Aleluia. Aqui tem poucas pessoas, eu não me importo de pregar para poucas pessoas, eu já preguei até para 2.000 pessoas. Eu não me importo com quantidade, porque quando eu estou pregando eu não estou vendo as pessoas, eu estou vendo uma multidão. Aleluia. E é assim que Deus me revela, desde quando eu era criança, eu sempre vi uma multidão, independente. Mas você pode ser levantado como um grande evangelista de Deus para proclamar a palavra e lotar esta igreja. Glória a Deus. Deus pode te usar, jovem, Deus pode usar a irmã, Deus pode usar você, jovem, e vocês impactarem este bairro. Aleluia. E essa igreja aqui se tornar uma referência neste bairro, para a glória de Deus e felicidade de vocês. Aleluia. Mas uma coisa é muito interessante. Existia uma situação na Bíblia de um homem muito culto, um homem muito preparado, era chefe da sinagoga, e todos sabem que era o nosso irmão Jairo, e a filha dele estava morrendo. E de repente, no meio da multidão, aquele homem chama Jesus, e a multidão vai acompanhando diretamente para a casa de Jairo. Ele era um homem famoso, conhecido ali em Israel, né? Mas o que aconteceu? No meio daquela multidão, uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia, gastou
todo o seu dinheiro, todas as suas economias para ser curada, mas os médicos não deram jeito na situação dela. Mas no meio daquela situação que Jesus estava indo socorrer aquele homem, aquela mulher entra no meio da multidão, mesmo com hemorragia, porque as mulheres naquele tempo não tinham autonomia, principalmente com o problema de hemorragia. Elas não poderiam tocar no homem, não poderiam chegar nem perto. Era uma coisa louca que era feito naquela época. E aí o que acontece? Aquela mulher rompe. E ela empurra, ela não quer nem saber. Ela disse: se eu somente tocar nas orlas do vestido de Jesus, nas suas vestes, eu ficarei curada. Aleluia. E aquela mulher saiu empurrando aquela multidão. Eu já atravessei aqui no túnel de Campo Grande. Eu já peguei ali no final do ano para atravessar aquele túnel ali na multidão. Você fica até sufocado, porque é um empurra-empurra. E eu não sei aqueles camelôs que trabalham lá de baixo como é que fica. Eles devem ficar desesperados, porque é uma multidão. E você imagina, meu amigo, aquela mulher no meio de uma multidão e de repente ela toca. Aleluia! Ela toca nas vestes de Jesus. Ela só tocou. E aí Jesus, opa! Quem me tocou? Aí os seus discípulos falaram: ô mestre, a gente está aqui no meio de uma multidão, um montão de gente nos empurrando aqui. Como é que o senhor pergunta? Quem te tocou? Mas aquela mulher, quando Jesus parou ali, ele falou em alta voz: quem me tocou? E aquela mulher disse: foi eu, Senhor. E o Senhor disse: completou a obra, né? A tua fé te curou, então seja curada. E é isso que o Senhor quer. Aleluia. Ele quer que você seja instrumento para curar enfermidades, aleluia, para curar vidas, para libertar. Porque o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Romanos: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Eu não posso me envergonhar desse Evangelho. Mas o Evangelho não é somente aqui dentro dessas quatro paredes. O Evangelho de Cristo é lá na tua casa. O Evangelho de Cristo é lá no teu trabalho. O Evangelho de Cristo é lá no calçadão de Campo Grande. O Evangelho de Cristo é aí na Bahia, é em São Paulo, é aonde você estiver. O Evangelho em Itajaí, o Evangelho de Cristo é poder. Aleluia! Aonde você estiver, não precisa nem você falar, com as suas atitudes, com o seu testemunho de vida, Ele pode mudar lá no teu trabalho a história daqueles homens. Glória a Deus. E dos teus colegas, através da tua vida. Ele pode mudar lá onde a senhora está na sua casa. Ele pode mudar, minha jovem, lá no seu colégio, na sua faculdade. Ele pode mudar no trânsito. Eu estava aqui na estrada do Lameirão, chegando no posto 7 da Lira, e um motoqueiro passou e esbarrou no vidro de um camarada com um carrão. Só que o motoqueiro parou e quis encarar o camarada. O camarada puxou uma pistola desse tamanho, com um pente desse tamanho, e eu disse: Jesus, e na minha direção. Ele ia puxar e ia matar, o cara ia me matar também, porque estava na minha direção. E aí quando ele olhou para mim e eu olhei para ele, eu disse: paz, irmão, perdoa ele, rapaz, ele está nervoso, tenha calma, não precisa você matar ele por causa disso. E o motoqueiro cheio de nervosismo, e ele também ficou, e eu disse: vai embora, rapaz, porque senão você vai morrer, rapaz, ainda vai matar outras pessoas. Mas por causa daquela minha atitude ali, não houve tiro, não houve morte, porque ali nós fomos canal de Deus para ministrar a libertação e a paz, e repreender aquele espírito de morte que estava querendo ceifar a vida daquele motoqueiro, e que talvez até também ceifaria a vida de outros, se tem um tiroteio ali. Então nós precisamos ser canais de Deus para mudar este mundo. E Deus, aleluia, Ele conta com você, Ele conta comigo, porque Ele está dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Está tudo, o cenário todo está montado. A qualquer momento a trombeta de Deus soará,
e aleluia, nós sairemos dessa terra dos mortais e Glória passaremos a Deus, para a terra glória a dos Deus. viventes, Aleluia. onde não haverá nem mais choro, nem mais pranto e nem mais dor. E ali estaremos com Cristo para sempre nas mansões celestiais. Mas Glória a enquanto Deus. isso não acontece, não fique só dentro dessas quatro paredes. Avance, avance, vai em frente, proclame o ano aceitável do Senhor, seja canal de Deus para a vida das pessoas e para o mundo. Eu peço à igreja que fique de pé, eu quero estar ministrando Aleluia. as nossas vidas nesta Glória a noite. Deus. Estenda sua mão assim à frente. Espírito Santo. Querido Pai, em nome de Sim, Jesus, te louvamos, nesta Pai. noite nós ministramos, Sim, Pai, Deus. esta singela palavra aos Sim, corações Pai. dos teus filhos. Glória. Senhor, que o Senhor abençoe esta Deus. igreja, Jeová Nissi, Sim, esse Pai. ministério, É, Deus. Pastor Prudêncio, sua esposa, sua filha, Sim, o pastor presidente, essa irmandade que está aqui, Senhor, está aqui nessa noite. Abençoa os irmãos dessa igreja. Aleluia. Prospera o trabalho das mãos dos teus filhos. Assim seja conosco, Pai. Nós te louvamos, abençoamos também os nossos irmãos que estão aí pelo Brasil, assistindo essa live ao vivo, este culto, essa mensagem. Ó Pai, abençoa cada um dos teus filhos que estarão também assistindo posteriormente. E que o Senhor abençoe esta igreja, abençoe Aleluia. este Sim, Deus. ministério, prosperando e dando vitória aos teus filhos. Aleluia. E assim nós te louvamos Sim, e Deus. te agradecemos Glória em a nome Jesus. do Senhor Jesus. Amém. Glória Deus a nos abençoe. Em nome de Jesus, Pastor Prudêncio. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus, porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo.